né, voltando assim, essa interpretação do nosso condutor Mor, ele fez para todos os hinos, desde o hino Yorozu, né, que ele foi o primeiro, que não tem o número, até o hino 1, 2, 3, 4, 5. Então, se vocês olharem o livrinho, nessa primeira parte aqui, parece um prefácio, mas não é. É a interpretação do primeiro hino, do Yorozu, que é esse que está aqui em cima. Tá? E aí tem, assim, primeiro seria a interpretação do hino primeiro, do hino 1, tá ok? Aqui a gente faz, a gente lê, por exemplo, o correspondente ao mês. Então nós temos o mês de julho. Mês de julho é mês 7. Então vamos ler o sétimo, tá ok? Seria correspondente ao hino sétimo, tá? Vamos ler, eu vou ler aqui, pode me acompanhar, tá certo? E aí depois eu vou fazer um breve comentário a respeito da interpretação dele, tá bom? Sétimo, como usar o tempo. Deus Pai nos ensina: se você fizer coisas boas surgirão. E se você fizer coisas ruins, surgirão coisas ruins. Se você olhar para o mundo, algumas pessoas podem estar em uma posição acima de outras pessoas, enquanto fazem coisas ruins. Também você pode frequentemente ver uma pessoa com um coração sincero, vivendo tranquilamente em um canto do mundo. No entanto, no longo prazo, muitas pessoas admiram naturalmente aqueles que estão sempre agindo para os outros. Quando você realmente quiser ser feliz, qual seria o melhor atalho? Acumular coisas boas ou coisas ruins? Os bons resultados nem sempre aparecem assim que você faz as coisas boas. Mas como sempre vem a razão das coisas boas, ao acumular coisas boas, o destino de uma pessoa vai se abrindo aos poucos para o lado feliz. Aí você vê algumas figurinhas que tem do lado, né? A pessoa tendo a bondade diária, limpeza da vizinhança, voluntário do bairro, enfim. Esses desenhos aqui estão muito na cultura japonesa, tá? Está muito mesmo, né? Essa bondade diária é sempre ajudar os mais idosos. Lá no Japão a gente faz muito isso. Limpeza da vizinhança, nossa, lá no Japão tem dia programado para todo o bairro fazer limpeza. Eu já participei de vários, né? E voluntário do bairro, ou seja, você vê que o pessoal tem a bandeira, é a criança indo para a escola. Então lá os pais ficam nas esquinas e as crianças vão sozinhas para a escola, em turminha, em grupinhos assim, e os pais ficam nas esquinas onde tem travessia de carro, essas coisas, né? Coisa que a gente aqui no Brasil vai ser difícil a gente pensar nessa realidade, né? Mas vamos para o que ele quis falar sobre essa interpretação. O hino 7, né, ele é conhecido, ele é um dos hinos com um significado muito específico, né? Ele é conhecido como o hino da colheita, né? Da plantação e da colheita, o hino 7. Então, se a gente for olhar a letra toda do hino, ele está sempre falando de semente, taneo, maitaru, ou seja, você lançada as sementes. Metaforicamente falando a respeito assim, tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, não tem muito o que conversar. Assim, se a gente plantar milho, a gente vai colher milho, tá? Mas não é só se a gente plantar milho, a gente vai colher milho. A gente tem que plantar e tem que cuidar da plantação, não é verdade? Né? Aí o que acontece? Bom, tudo que a gente está programando, deixa eu tentar afastar aqui um pouquinho, né? Tudo que a gente está fazendo na vida da gente, a gente está, de uma certa maneira, indireta ou indiretamente, a gente está plantando e colhendo. Tá? A vida é exatamente isso. Então, quando a gente tem um pensamento, né, seja lá, como eu falo, seja um pensamento um bom pensamento ou um pensamento não muito bom, a gente já está plantando alguma coisa ali. Tá? Se através desse pensamento você já faz alguma ação, consequentemente, em consequência desse pensamento, se for um pensamento bom, ótimo, você está fazendo uma boa ação. Mas se for um pensamento não muito bom,
a sua ação não vai ser muito boa. Aqui, né, eu gosto muito de falar assim, o significado. O que significa Tenrikyo? Eu já tinha explicado para vocês, né? Ensinamento da razão celeste, né? E mais esse Ten, a letrinha Ten, Tenrikyo, ele também significa natureza. Desculpe, tá? Então veja bem, a gente sabe, né, a gente aprendeu na escola que a natureza tem suas leis, e essas leis da natureza, elas são implacáveis, né? Não tem muito que mudar. Ou seja, se você plantar, como está falando, um pé de milho, né, no meio da plantação, no meio do cuidado, você se arrepender, em vez de dizer, eu não queria milho, agora eu quero batata doce. Você já plantou milho, você vai colher milho, né? Não tem como mudar, né? Então, na vida também é muito por aí, certo? Só que muitas vezes a gente planta algumas coisas conscientemente e às vezes a gente planta algumas coisas sem querer, inconscientemente, tá? É por isso que a gente usa, né, o pessoal ouviu falar aqui sobre a metáfora das poeiras. Então, por exemplo, tem algumas poeiras, algumas plantações que a gente faz que a gente nem lembra. A gente teve um pensamento assim, não muito legal, mas a gente não lembra, sabe? E infelizmente a gente colhe isso também, tá? E aí a gente, de repente, a gente fica, mas por que está acontecendo isso comigo? Assim, só 2 pontos de vista, né, que a gente precisa pensar. O que a gente planta, a gente colhe, tá certo? E quando a gente planta coisas boas, conscientemente, tá certo? Às vezes a gente não sabe o que está plantando, mesmo conscientemente, uma coisa boa, tá certo? Eu estou plantando uma coisa boa, mas não necessariamente a gente vai conseguir saber exatamente o que a gente está plantando, porque ele é muito abstrato, né? Por exemplo, você chegar para mim e dizer assim, a partir de agora eu vou doar uma cesta básica todo mês para uma determinada família, né? Eu vou escolher uma família, todo mês vou lá e doar uma cesta básica. Vocês conseguem, nesse ato, vocês conseguem identificar exatamente o que vocês estão plantando? Não. Concordam comigo? O que é que vocês vão ter em troca? Não sei. Está entendendo? Então, assim, quando a gente planta alguma coisa positiva, esperando alguma coisa em troca, porque às vezes a gente faz isso, tá? Foi aquela conversa que a gente teve quando você veio aqui, não foi, pessoal? A respeito disso, né? Às vezes a pessoa, pelo amor de Deus, eu não estou aqui querendo desmerecer ninguém que faz isso, pelo amor de Deus, mas há uma prática muito normal, né, da pessoa assim, Deus, né, não é só no catolicismo não, tá? No Tenrikyo também tem muito isso, viu? Não é não, Jéssica? Tem? Que a gente conhece, tem muita gente que faz isso. Deus, pelo amor de Deus, me cure da minha dor de dente, que eu vou dar uma pasta de dente toda semana a alguém. Bardoendo com Deus, sabe? Meu Deus, me faça ganhar na loteria, que eu pego metade do dinheiro para poder fazer boas ações. Né? Não é bem esse tipo de colheita que Deus nos ensina. Quando a gente faz alguma coisa boa, quando a gente faz alguma coisa de bem para o próximo, que eu acho que também essa tem que ser a tônica da nossa vida, a gente nunca pode estar esperando nada, né? Até para o nosso próprio bem. Como assim? Como assim? Para o nosso próprio bem. Eu vou explicar. Vamos supor que de repente, vamos voltar aqui para aquele exemplo da cesta básica. Eu vou dar uma cesta básica toda semana
para uma família, determinada família, sei lá, que está passando fome, sei lá, está passando necessidade. Eu vou lá, escolho, olho direitinho, escolho e vou dar uma cesta básica para toda a família. Duas situações. Eu faço isso sem querer nada em troca, apenas preocupado realmente em ajudar aquela família. Situação 1. Situação 2. Na verdade, eu estou dando essa cesta básica, mas no fundo, eu estou querendo passar no vestibular. Então, além de estudar, eu vou estudar, coisa e tal, mas eu quero passar no vestibular. Então, eu a partir de agora, eu vou dar a cesta básica. E aí começa a dar a cesta básica e, meu Deus, pelo amor de Deus, eu preciso passar no vestibular. Né? E aí vai, essas duas situações. Chega no final do ano, né? Vamos entender como se essas duas situações fossem duas pessoas, dois você mesmo, tá? A primeira situação em que a segunda situação em que você esperava alguma coisa, vamos supor, se você passa no vestibular, você faz, olha, Deus existe. E aí você vai chegar e dizer assim, caramba, que negócio legal. E pode ser, e pode acontecer que você passe. Porque no final das contas, você fez uma boa ação. Você vai receber alguma coisa em troca boa, com certeza. Sabe? E pode ser que seja um vestibular. Tá? E aí, ou não, pode ser outra coisa. Mas como assim, pastor? Como assim? Pode ser outra coisa. Se eu fiz para passar para o vestibular, tá. Mas quem determina o que você vai receber de bom não é você, é a natureza, é Deus. O que é que tem para você naquele momento ali? O que é que de melhor vai acontecer para você? Pode ser o vestibular, mas pode não ser, pode ser outra coisa. Se você faz com a intenção de passar no vestibular, né? E não recebe, e não passa, você vai receber uma outra coisa boa. E aí você faz, poxa, Deus não foi legal comigo. Eu fiz tudo como Ele me mandou. Porque a gente acaba botando, né, dizendo que foi Deus que mandou a gente dar a cesta básica. Não é para ver assim, foi a gente que decidiu. E aí a gente vai e não passa no vestibular. Caramba, Deus foi injusto comigo. Que a gente pensa. Então, quando a gente está esperando, a gente faz. Eu estou esperando passar no vestibular, estou fazendo para poder passar no vestibular. Né? E não passo no vestibular, eu fico decepcionado. Concorda comigo? Eu fico decepcionado com Deus, fico decepcionado com a natureza, fico decepcionado com tudo. Se brincar, eu fico decepcionado até com a pessoa que eu estou dando a cesta básica, que não tem nada a ver com a história. De repente eu chego para punir todo mundo, eu paro de dar cesta básica para a pessoa. E acabo punindo a pessoa por causa disso. Vamos voltar lá para aquela primeira situação em que você está dando a cesta básica e, independentemente do que venha, você está dando somente porque está preocupado com a pessoa. Né? Na mesma situação, você está estudando para o vestibular. Né? E na mesma situação, você não passa no vestibular. Não passei no vestibular. Mas ali, não naquele exato momento, mas lá na frente, sei lá, você não passou naquele vestibular específico, e aí você começa a estudar uma outra coisa, começa a descobrir que tem um outro curso que você queria, e aí você faz, poxa, ainda bem que eu não passei no vestibular, naquele primeiro vestibular. Porque aí eu conheci o curso, esse curso aqui, etc., fui caminhando, e aí eu descobri o que realmente gostaria e me interessaria para ser feito. E aí, graças a Deus, olha como Deus me deu uma coisa muito boa, que foi não ter passado no vestibular, naquele momento. Então, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente planta, quando a gente faz alguma boa ação, sem esperar nada em troca, a gente com certeza vai enxergar, assim, porque todas as vezes que a gente faz uma boa ação, a gente vai receber sim, com certeza, alguma coisa boa. Com certeza. Agora, quando eu estou esperando alguma coisa, né, eu só consigo enxergar aquilo. Se for aquilo, eu enxergo. Se não for aquilo dali, não consigo ver absolutamente nada do que está à minha volta.
Eu só consigo enxergar coisa ruim. Então, a gente faz. Ele está de mal comigo. Quando a gente está aqui, né, quando a gente está, não só na Tenekyo, mas quando a gente está nas religiões, de uma maneira geral, a gente está exercitando. Né? Nós estamos evoluindo espiritualmente, buscando, ou pelo menos buscando essa evolução. E como é que a gente busca essa evolução? É muito interessante isso aqui, né? Assim, não foi nada programado, tá? Esse mês eu fui convidado para escrever uma coluna no jornal dele, Opinião. E aí é muito engraçado que eu escrevi sobre isso. Muito interessante. Um pouco sobre, mais ou menos, não é exatamente isso não, mas muito parecido com um pouco o tema, sobre essa coisa de você fazer o bem sem esperar nada em troca. Porque quando a gente espera o bem, quando a gente faz o bem e não espera nada em troca, a gente com certeza a gente vai enxergar a graça que Deus vai dar para a gente. Com certeza. E seja lá qual for. E aí a gente vai ficar muito, mas muito feliz. Então veja que é assim, o exercício da espiritualidade, né, da gente se tornar espiritual, da gente se desenvolver, né, da gente entrar nesse processo de evolução espiritual. Por que é que a gente entra nesse processo? Não tem muito o que conversar, é para a gente ficar mais feliz, na verdade. Por que é que a gente estuda? No final das contas, para a gente ficar feliz. Por que é que a gente está aqui agora? No final das contas, para a gente se desenvolver, aprender um pouquinho, mas ficar mais feliz. E é por isso que o Tenrikyo faz, né? O objetivo principal é a vida plena de alegria e felicidade. Mas a gente precisa tentar entender o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é quando, por exemplo, eu ganho na loteria e ganho $1 milhão. Será que com certeza eu vou ficar muito feliz? Olha que eu vou ficar, nossa Senhora. Se eu ganhar no bicho sem conta, eu vou ficar feliz. Imagina 200 milhões de reais que estava lá, agora quina, né? Eu fiquei doido para jogar, ainda fiquei, vou jogar, acabei de jogar. Ou quando a gente compra um carro novo, ou quando a gente compra uma camisa nova, uma coisa nova, né? A gente fica feliz, né? Feliz ou alegre, pelo menos, né? Mas essa felicidade é passageira. A verdadeira felicidade mesmo, não necessariamente você precisa estar alegre, mas precisa estar equilibrado. E o equilíbrio é justamente quando você olha para dentro de você e você vê e você acha 1.000, 2.000, quantos motivos você tenha para poder ser feliz. Porque se a gente parar nesse momento agora, a gente tem diversos motivos para ser feliz. E aí quando a gente tem esse sentimento de gratidão, a gente não pode ficar só com ele para a gente precisa fazer para os outros também, lógico, porque uma coisa leva a outra. Então no dia a dia, está aqui, como o nosso Daikachi-san colocou, no dia a dia é muito interessante, ajudando as pessoas, aí tem aqui, né? O pessoal ajudando assim, uma velhinha no ônibus, né? Limpando a rua, né? Ajudando a atravessar, enfim, no dia a dia. Será que no dia a dia a gente consegue mostrar a nossa gratidão, né? O Deus está fazendo a gente ser vivificado, né? Porque a gente é vivificado. A gente não pode ter a pretensão de que a gente vive por pura, somente por causa do nosso poder. Aí eu respiro porque eu sou bom na respiração. Não é bem assim não, porque se não tiver o ar, você pode ter o melhor pulmão do mundo. Então a gente conseguir sempre olhar para dentro da gente
e achar motivo para estar grato, ter gratidão. Com certeza a gente vai, quando a gente achar isso dentro do coração da gente, a gente vai achar 1000 motivos para no dia a dia a gente estar sempre fazendo ações boas, ajudando as pessoas. E não é só ajudando as pessoas assim, no que a pessoa precisa. Às vezes a pessoa não precisa de nada, mas só o fato de você estar atento, né? Dar um sorriso, né? Ser simpático, né? Assim, essa atenção todo o tempo todo, né? Dentro da gente, buscando com que as pessoas vivam melhor, a gente consegue trazer para o coração da gente um sentimento que é muito puro. Esse sentimento nos faz felizes. Não. Será que todo dia eu vou conseguir estar pensando esse sentimento? Não. Aquela pergunta que não deixa calar, né? Estou vendo o Samuel olhando assim para mim, assim, quase que me perguntando: o senhor consegue fazer isso todo dia? Não, não consigo. Lógico que não. Né? Eu sou humano. E aí, graças a Deus, assim, por isso eu também tenho uma gratidão, eu não sou sozinho. Tem as pessoas da igreja que me ajudam. Tem a família que me ajuda. Tem os amigos que me puxam a orelha. Ó, você tá com a cara feia. Eita, mesmo, né? Então essa ajuda mútua, ela também se faz necessária, né? Porque nós não somos autossuficientes. Muito pelo contrário, a gente vai estar sempre precisando das pessoas, né? Bom, eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que é assim, quando eu falo assim, fazer coisas boas ou fazer coisas ruins, né? Tem o nosso primaz, o atual, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele diz assim: Deus é muito misericordioso. Então quando você faz uma coisa ruim, né, ele de imediato ele não entrega logo o balaio de coisa ruim para você, não. Ele fica esperando. Ele fica esperando você se redimir. Não, peraí, né? A pessoa pisou no pé daquela pessoa ali, né? Pisou no pé da Jéssica. Ah, mas foi de propósito. Não, mas peraí, vai que não foi, vai que ele vai pedir desculpa, vai que ele fica esperando, pô, tá? Isso que eu estou falando é metafórico. Então, às vezes, vocês fazem alguma coisa que não é muito boa e Deus fica esperando você fazer alguma coisa boa para poder dar uma igualada. E aí leva tempo. E aí você, de repente, passa, sei lá, uma semana, 3, um mês, 2 meses, e aí Deus, rapaz, não vai ter jeito não, a pessoa, eu vou ter que lançar, vou ter que botar uma pedra no caminho dele para ele levar a topada para ele sentir a mesma dor que ele sentiu, tá? E aí, não, vou esperar mais um pouquinho. Só que nesse esperar mais um pouquinho, pessoal, você já esqueceu o que você fez. E aí, sei lá, dá um ano e diz, não tem jeito não, vou ter que botar a pedra no caminho dele e bota, para ter o equilíbrio das coisas. A vida é de equilíbrio. Então, para a pessoa ficar bem, ele precisa ser equilibrado. Então, se ele fez uma coisa ruim, ele vai precisar levar uma topadazinha, metaforicamente falando. E aí você leva, só que aí você faz, pá, você não lembra mais o que você tinha feito. Aí você faz, caramba, por que aconteceu isso comigo? A evolução espiritual é também a gente, quando a gente recebe, entre aspas, alguma coisa que não é muito boa, né? Por que eu digo assim, quando não é muito boa? Porque na hora, por exemplo, se você dá uma topada, né, e quebra o dedo, sei lá,
Não é uma coisa boa, dói. Você não acha uma coisa boa, né? Mas a evolução espiritual é também você, nessa hora que você topar, você faz, puxa vida, eu não sei exatamente o que foi que eu fiz, eu esqueci, mas Deus está justamente nesse momento me dando o equilíbrio. Obrigado, meu Deus. Será que a gente consegue ter esse pensamento quando a gente dá uma topada, mas não consegue mesmo não? Eu saio xingando a pedra, xingo o que está junto. Tem sempre, pior que você quando dá uma topada, né? Eu vou usar essa topada, né? Tem sempre alguém junto rindo, né? Dá vontade de quebrar o pescoço do cara, né? É lógico. Nós somos seres humanos, isso é normal. Mas aí quando a gente para, esfria, a gente faz, poxa, que besteira minha, né? Na verdade, Deus está equilibrando alguma coisa que eu fiz lá atrás. Na verdade, eu nem lembro o que foi que eu fiz. Às vezes, de repente, depois que você levar a topada, você faz, opa, eu me lembrei, olha, eu pisei no pé da Jéssica, coitada, a bichinha, né? Quando a gente se lembra, ótimo, sabe? Ótimo. Porque aí a gente vê logo a satisfação. Você faz, poxa, o arrependimento, faz, não, mas Deus balanceou. E aí depois de um ano depois você encontra com a Jéssica, Jéssica, me desculpa aquele dia que eu pisei no seu pé. A Jéssica não estava mais nem lembrando de que, mas você vai lá e aí faz uma boa ação, você faz uma coisa, a Jéssica, não, tudo bem. Gera uma coisa boa, um relacionamento de amigos. Sabe? Isso pode ser, eu estou brincando falando com a Jéssica, mas pode ser com seu irmão, né? Com o pai, sei lá, parente, amigos, ou até pessoas desconhecidas. Então, assim, a gente tem esse sentimento de que as coisas, entre aspas, de ruim que acontecem com a gente, na verdade, por um ponto de vista, foi algo que eu fiz. Né? E Deus, graças a Deus, por ele ser uma pessoa muito boa, ele está equilibrando. E uma outra coisa também é você pensar sobre, refletir, mas o que foi que eu fiz? E, a partir desse momento, se você conseguir refletir e perceber, você faz, não, agora eu nunca mais vou fazer um negócio desse, pelo amor de Deus. Nunca mais vou pisar no pé da Jéssica. Né, Jéssica? Vou pisar agora na cabeça. Não estou brincando. Não vou pisar mais no pé da Jéssica nem no pé de ninguém. Tudo bem que quando a gente fala assim, pisar no pé, a gente já sabe que é ruim, né? Mas tem algumas coisas que a gente acha que não é e faz. Cada um da gente pode perceber. Às vezes a gente não percebe, mas está fazendo mal às pessoas, né? Sem perceber. Como é que a gente vai perceber isso? Logicamente, a gente sempre tendo, desenvolvendo, estudando, tá? Por que estudando? Como assim estudando? Ora, não foi só no TVQ não. Teve vários. Deus mandou muita gente para cá para ensinar para a gente. Mandou Maomé, mandou Jesus Cristo, mandou oração. Eles começaram a escrever um monte de coisa, um monte de ensinamento. Se vocês forem olhar direitinho, vocês forem pegar os ensinamentos divinos das religiões, principalmente das religiões reveladas, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Eu chego a dizer que são quase idênticos. Há uma maneira diferente de fazer, de ter escrito, sei lá, mas por que a gente não pode estudar que essas pessoas vieram aqui, tiveram o trabalho de descer, eu falo descer, mas na verdade eu vou ser revelado por Deus, ensinou tanta coisa para a gente, então o que eu chamo de teoria ou ensinamento, a gente tem que estudar, né? Ler. Aprender. Tá, aprender.
eu aprendi, mas agora eu vou ter que pegar isso que eu aprendi e colocar na prática. Será que eu vou conseguir colocar tudo na prática? Vai ser complicado, viu? Porque o ensinamento, ele é interminável. Tá, mas tudo bem. Mas cada vez que eu aprendo uma coisa, eu vou... Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui é ensinamento. Essa coisa de você fazer algo, fazer o bem, você vai receber o bem. Se você fizer o mal, você vai receber o mal. Se vocês pararem, toda religião fala isso. A diferença é que, por exemplo, tinha um professor meu que dizia uma coisa muito engraçada, viu isso? Ele dizia assim: eu acho que eu vou para o catolicismo. Ele dizia, logicamente que era uma brincadeira, tá? Que não é igual. Né? Aí ele dizia assim: não, porque assim, no religião não tem esse negócio de perdão, não. Se você fizer uma coisa ruim, você vai parar, não tem conversa, né? Pelo menos no catolicismo tem um padre lá que vai lá e vai me dizer, aí está perdoado, meu filho, né? Mas não é bem assim não, né? É, exatamente. Mas ele brincava por isso, dizia assim, tá? Então, no final das contas, todas as religiões são iguais. Né? E aí, também é ensinamento quando a gente fala, né? Se você fizer o bem sem esperar nada em troca, só você ganha. Porque com certeza você vai receber alguma coisa boa em troca. Com certeza. Se você está esperando alguma coisa, você faz barganhando com Deus, né? A chance de voltar para você uma coisa boa, não ser aquilo que você estava esperando, é muito grande. Aliás, são enormes. Mas pode coincidir que acontecer. Pode. Isso significa que toda vez que a minha ação está certa? Não, às vezes é Deus simplesmente dizendo assim: ó, aí é o teu lugar, fica mais um pouquinho, aprende mais um pouquinho. Né? Tá? Então, eu vou terminar agora. Meia hora, né? Meia hora, tá bom, tá ficando bom. Antes era 1h30, né? Agora é meia hora, eu vou terminar, porque, né? E depois, assim, vou terminar aqui a palestra, depois eu vou falar a nossa agenda, tá bom? Para esse mês. Então, eu gostaria de terminar, né, dizendo, principalmente para o Samuel Pessoa, né, que aqui vocês sejam muito bem-vindos. Vocês não vieram para cá por um acaso. Né? Vocês não chegaram aqui por um acaso. Vocês podem até dizer assim: ah, mas foi, né, como o Samuel falou assim, não, mas eu fui lá na internet, e pesquisei e cheguei aqui, né? Tá, mas com certeza tem um encaminhamento aí. Tá? E aí eu espero que vocês descubram aqui dentro, né, o lugar de vocês, porque vocês têm lugar aqui, vocês têm lugar na igreja católica, vocês têm lugar, todo mundo tem igreja em qualquer lugar. Né? A diferença não são as religiões que são boas ou são ruins para mim. A diferença é quando a gente vai em uma determinada religião e a gente consegue achar o nosso lugar ali dentro. Né? As religiões são caminhos que religam você a Deus. Esses caminhos, não vou dizer, o catolicismo é bom para você, mas não é bom para mim. Não, o catolicismo é bom para mim também. Só que eu não encontrei o meu caminho, eu encontrei o meu caminho no Teleceu. Isso significa que se eu for para o catolicismo, eu não vou encontrar meu caminho? Não, não significa não. Tem gente que achou o caminho nos dois, não nesse. E aí quando a gente acha nos dois, aí você, meu filho, você é duplamente abençoado. Né? Double blessing. Olha, está ficando internacional, né? Mas aí é isso que eu espero que vocês, não só vocês, mas como todo mundo que está aqui, né? Todo mundo que está aqui já sabe tudo? Não, muito pelo contrário, nem ele. Então a gente está aqui ainda procurando e descobrindo e desenvolvendo o nosso caminho aqui dentro. E o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento desse processo está justamente na busca incessante de fazer o bem. Mas não fazer o bem por fazer, ou para ganhar alguma coisa em troca, mas para a gente conseguir descobrir e despertar dentro da gente um sentimento, esse sentimento de gratidão eterna, né? Que nem sempre a gente vai conseguir,
Nem sempre a gente fazendo as coisas vai conseguir. Nem sempre a gente fazendo, ajudando, fazendo rinopstia, a gente vai conseguir. Vai ter aquele dia que a gente não vai estar muito bem, não. Mas vai estar aquele dia que vai estar. E aí as pessoas se ajudam. Né? Hoje eu não estou muito bem, né? Mas a Anice está. Mas a gente precisa cortar o mato aqui. Aí a Anice, não, cara, vamos lá, bicho, vamos se esforçar, vai dar certo. Amanhã pode ser o contrário, ela pode estar muito bem e eu estou. Não, vamos lá, eu te apoio. Então, assim, o caminho é sempre a gente saber que nós não somos todos poderosos, mas que nós podemos, principalmente com a ajuda das pessoas em volta da gente. E estar sempre com um espírito humilde para poder aprender cada vez mais, tá? E cada vez mais se desenvolver, porque cada vez mais que a gente aprende, cada vez mais a gente tem o que aprender. Certo? Eu vou terminar aqui, porque já bateu 35 minutos. Mais um. Tá ok? Muito obrigado.